Deusimar Guedes trazendo esse alerta sobre os riscos do desafio do desodorante e outros desafios que circulam nas redes sociais que colocam a vida dessas pessoas em completo risco. Deusimar, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Boa tarde. Boa tarde, meu irmão. Uma satisfação estar aqui mais uma vez com você, com todos que nos ouvem e assistem. Infelizmente, sempre para tratar de temas desagradáveis, mas certamente de grande interesse social, né? Que é exatamente sobre em relação ao uso indevido de drogas e esses modismos que, vez por outra, aparecem, né? Porque os inalantes, que é o tema em comento aqui, eles, vez por outra, voltam à moda, vamos dizer, porque as drogas, assim como as roupas, o estilo de corte de cabelo e etc., é um modismo que vai e vem. Então, os inalantes, infelizmente, têm voltado com toda a tona, inclusive causado muitas mortes pelo mundo afora, não só no Brasil, mas pelo mundo afora, especialmente mortes de jovens, crianças e adolescentes. Deusimar, nós tivemos, inclusive, o registro de uma morte de um adolescente no Distrito Federal, justamente, neste caso, do desafio do desodorante. E, assim como o desodorante, existem outros inalantes, né? Infelizmente, muitos adolescentes que, ou pela influência dos amigos, por aquela vibe daquele momento, acabam adentrando, né, neste círculo vicioso dos inalantes, assim como, para citar um e de tantos outros, o loló também, que é o inalado, e a pessoa ela passa a ter, inclusive, uma outra condição propriamente, né, daquela realidade. Eu gostaria que você pudesse trazer para a gente quais são os inalantes mais frequentes, que inclusive são registrados, e quais são os riscos? Olha, meu irmão, embora essa morte tenha chamado bastante atenção, ficou emblemática dessa criança, mas muitas outras, dezenas de outras têm acontecido no Brasil afora, embora não tenham sido amplamente divulgadas na imprensa, principalmente de jovens, com esses modismos, como falei. Especialmente no Nordeste, que é onde há uma predominância o Nordeste e o Centro-Oeste são as regiões onde há um maior consumo dessa substância, inalantes de forma geral, ou solventes. A cola de sapateiro é um dos mais consumidos, né? A cola de sapateiro, o thinner também, a lança-perfume, né? Loló, como você bem falou, mas desodorantes, que é uma mania, vamos dizer assim, mais nova em relação a isso, é uma descoberta mais nova dos jovens, principalmente que tem sido divulgado na internet, né? Então, estimulado até por alguns personagens da internet, das redes sociais. Então, isso tem sido um grande desserviço à humanidade, esse tipo de coisa. E esse segmento, digamos, os inalantes, os solventes, de forma geral, são difíceis de serem reprimidos, vamos dizer assim, porque são produtos legais que são usados muito no uso doméstico, para a limpeza doméstica, né, para a estética pessoal, na indústria também são muito usados. Então, claro que esse uso, como ele é largo na indústria e de forma geral na limpeza, como já falei, fica difícil de criar uma barreira, uma dificuldade para o acesso a essas substâncias. Então, muitas delas estão dentro da nossa própria casa, o que facilita o acesso desses jovens a essas substâncias e, dessa forma desinformada e nesse uso indevido, tem trazido todos esses transtornos que a gente, ora, discute, né? Deusimar, boa tarde. Priscila Tavares aqui, falando agora sobre especificamente esse caso do desafio do desodorante que circula nas redes sociais, né? Infelizmente, a gente tem esses influenciadores que levam esse tipo de brincadeira de muito mau gosto e que pode causar a morte de muitos jovens, muitas crianças, como nós tivemos casos no Pernambuco, nós tivemos o caso de Brasília, né? E como você mesmo falou, em todo o Brasil está acontecendo, as crianças que têm acesso a esses influenciadores que fazem esses desafios que colocam em risco a vida dessas crianças. Como o senhor vê no momento essa situação em relação a esse tipo de desafio? É verdade, Priscila. Satisfação falar contigo.
Essa é vamos dizer assim, uma camada nova da sociedade, né? Porque os inalantes, de forma geral, inclusive, é o tipo da classe de drogas mais consumida por essa camada social menos assistida, né? Que vive nas periferias, especialmente aqueles crianças e adolescentes e jovens adultos que vivem pelas ruas, né? Que perambulam pelas ruas, exatamente porque são produtos de fácil acesso, são produtos baratos, então são extremamente consumidos. Só que agora houve com esse modismo da internet, houve uma expansão, vamos dizer assim, quer dizer, uma mania que era restrita a essa classe menos favorecida, especialmente, como falei, esses que vivem pelas ruas, como os famosos cheira-cola, né, o cheirando tine, que é comum nas nossas cidades, todos nós vemos isso no dia a dia. Agora ela alcançou também essa camada da classe média, da classe alta, dentro dos seus próprios lares, né? Então, hoje, com o advento da internet, das redes sociais, da facilidade das comunicações, infelizmente a sociedade avançou não só no lado bom, mas também no lado ruim. E isso também serviu para capilarizar esse consumo indevido desses solventes, desses inalantes, especialmente o que muda um pouco é só o tipo de inalante ou de solvente que está sendo consumido. Se nas ruas é mais comum o tine, a cola, a gasolina, dentro dos lares são mais comuns a loló, a lança-perfume, o desodorante e similares. Realmente a gente vê essa crescente e é preocupante, né? No caso do desafio do desodorante, começou como uma brincadeira, digamos assim, né? A gente tem a problemática em relação às drogas que são utilizadas como drogas, né? Como o senhor mesmo falou, são produtos legais, utilizados na indústria, na limpeza, que infelizmente os jovens, na sua inocência, no auge da sua inocência, no auge da sua influência, vão pela cabeça das outras pessoas e usam. No caso do desodorante, não. O desodorante ele é uma brincadeira, digamos assim, que começou como uma brincadeira, um desafio. É muito comum nas redes sociais hoje em dia, né? Esse tipo de desafio. E o público que está ali mais em risco são as nossas crianças, que acabam entrando nesses desafios como brincadeiras. E aí acontece o que aconteceu com a criança de 8 anos em Brasília, com a criança que também faleceu no Pernambuco e tantas outras que, infelizmente, no nosso Brasil perdeu a vida por conta de inalar desodorante. Eu queria que o senhor deixasse um recado para as famílias em relação a esse tipo de desafio nas redes sociais e também para poder observar cada vez mais o que os seus filhos estão consumindo nas redes. É verdade. Essa é uma das dificuldades que os pais responsáveis têm nessa proteção, exatamente porque muitas vezes a criança está dentro de casa, no seu quarto, o pai acha que está estudando e ela está na rede social e está com acesso a esses estímulos, a esses desafios tão degradantes, né? Ou às vezes dentro do próprio carro, a caminho da escola, ela está sofrendo um bullying, coisa desse tipo. Então, esse advento da tecnologia, ele criou também, se criou facilidades, criou também essa dificuldade. Mas o mais importante é que pais e mães e educadores, de forma geral, especialmente os educadores escolares, coloquem esse tema em pauta em relação às drogas como um todo, a todas essas manias, a todas os modismos desenfreados que acontecem, para que, alertando sempre esses jovens em relação a isso, para que porque é estatisticamente comprovado que quanto mais bem informadas as pessoas são, mais difícil delas enveredarem por esse lado do uso indevido de drogas. Pode até ser um usuário esporádico uma vez ou outra, mas dificilmente elas vão enveredar ao vício, à dependência ou até uma morte súbita, como esses casos que têm acontecido. Porque é bom que se registre que os inalantes, eles ainda são um pouco usados em relação a drogas como álcool, maconha e etc. Mas os danos dessas substâncias ao organismo, elas são extremamente altas e tem um sério risco de danos ao organismo como um todo, não só ao coração, aos neurônios cerebrais, às vias excretoras como o fígado, o rim, o baço,
mas também esses casos de mortes súbitas e até de sequelas para o resto da vida. Então, essa é uma discussão que tem que ser travada pela sociedade como um todo, e aqui eu parabenizo a vocês por estar replicando esse tema aí, exatamente fazendo esse alerta a pais e educadores de forma geral, para que falem, conversem com seus filhos, porque a melhor prevenção ainda é aquela feita dentro de casa, através dos pais e também na escola com os educadores.